vocês? Como é que Bom foi dia, o professora. Bom dia. Bom dia, professora Marta. dia? Tranquilos? Bom dia. Então, hoje eu estou substituindo agora nesse horário o professor, né? Bernardo, é isso? E então ele vai dar aula, acredito, no meu horário, tá bom? Na semana anterior ao recesso, eu disponibilizei os slides para vocês. Peço desculpas porque eu tentei gravar, gravei a aula todinha, mas não subiu de jeito nenhum. E aí acabou que eu coloquei os slides, tá? Mas Professora, deixei para vocês ali uma questão ou outra, né? Para vocês responderem lá no Google Classroom. Foi? a gente grava as aulas, viu, professora? Aí tem nós, meus alunos, aí tem uma playlist, aí qualquer coisa não se preocupa não que a gente está gravando. Aí quando não grava, a gente avisa. Ah, tá. Não, mas eu gravei antes. Era para disponibilizar para vocês antes, né? Só que aí eu gravei usando o PowerPoint, naquela opção, gravar, né? Só que aí ele não finalizava. E aí ficou aquela coisa, eu devia ter usado outra plataforma, gravado a aula toda, botado um link no YouTube para vocês assistirem, só que não dava mais tempo. Então, eu acabei disponibilizando só os slides, mas vou retomar algumas coisas que estavam naqueles slides para a gente ir bem, né? A partir de agora, com o conteúdo que a gente tem pela frente, tá bom? Fala, Júlio. Professora, no caso, eu só queria saber como é que a senhora vai analisar os trabalhos. Enfim, não era nem isso que eu ia te perguntar, mas eu ia lhe perguntar o seguinte, porque eu acho que essas questões elas são muito amplas para a gente responder em 20 linhas. Eu fiquei assim, mas qual aspecto? Eu fiquei tentando entender. Eu digo, não, mas eu tenho que abordar só um aspecto. Se eu abordar só um aspecto, vai ficar como se ficasse aquela sensação de que ficou algo imenso que você não conseguiu contemplar na sua resposta. Eu fiquei um pouco assim, meio que como se eu tivesse tendo que optar por um aspecto, sendo que são vários aspectos. Pelo menos eu entendi dessa maneira. Não sei se foi esse o seu objetivo de fazer a gente ter essa percepção de que isso era, de que esse tema ou a questão que a senhora propôs era realmente fazer com que a gente entendesse que essa questão é muito mais ampla, né? E não é algo pontual, algo que se diga assim, não, aqui termina e aqui começa, que é algo que eu acredito que a gente também já tinha essa percepção, né? Eu acho que foi exatamente isso. Meu objetivo foram dois. Primeiro, saber o que você tinha entendido daquilo que você estava lendo, tá? E aí, obviamente, você ia encontrar o seu caminho. Eu sabia que não teria como você colocar todas aquelas informações em 20 linhas, mas foi uma maneira de fazer você pensar, ler, pensar e fazer uma síntese daquilo que você considerou mais importante. Então, foi esse o objetivo. Mas, obviamente, sabendo que não teria como você dar conta de tudo em 20 linhas. São questões muito complexas, né, para serem pensadas em tão pouco espaço. Mas não se preocupa, a minha intenção realmente era ver se vocês tinham pegado pelo menos alguns elementos que vocês considerassem mais importantes, tá? Então tá tranquilo. Mais alguém quer falar? Fala, Irdene. Oi, professora, bom dia, tudo bom? Era só para complementar, eu acho que o Júlio estava falando, eu acho que, Júlio, a professora ela pegou mais assim, nem todos somos de medieval, né? Sim. Então, assim, não teria como a gente aprofundar, por exemplo, quem for de antiga, eu que sou medieval, é outra coisa, é outro papo, né? Mas, assim, quem é de antiga, não tem como você aprofundar certos conceitos que a professora colocou naquele slide. Então, é mais uma coisa, como ela falou mesmo, bem, assim, bem rasa, utilizando o melhor sentido da palavra, professora. Sim, claro. Para gente tentar só realmente esperar passar as férias e aí a Aí a Marta gente vir vai e melhor hoje. Aí exatamente. começa a alegria e a diversão. Isso, exatamente. É por aí. Acho que vocês entenderam bem o espírito da coisa.
Acho que eu e o Gui somos medieval, a gente está super feliz com isso aqui. Beleza, ótimo. Medievalistas aqui unidos com os nossos amigos antiquistas. Fala, Alan. Oi, professora, bom dia. Então, eu não consegui não consegui comparecer na última aula antes do recesso. Aham. E aí eu não estou no Classroom. Ah, tá. Não sei se a senhora consegue me mandar aquele código Tá. depois. Peraí. Eu vou colocar para vocês lá no grupo. Ou no finalzinho da aula eu coloco, tá? Que aí eu tenho que abrir meu outro e-mail aqui. Tá, no grupo do WhatsApp, né, da turma. Aí Tá, eu beleza. posto o Gerson para botar lá para vocês. Tá, ok. Ele e ele disponibiliza, tá bom? Tá. Então, beleza, gente. Fala, Júlio. Você quer falar? Sua mãozinha tá levantada. Só para complementar, não, eu já tinha essa percepção, Herben, só que é tipo assim como eu também tenho essa perspectiva da própria antiguidade, porque quando eles falam dessa transição da antiguidade para período medieval, tem essa percepção de que a antiguidade ela também se prolonga dentro desse período que já é considerado medieval, né? Antiguidade tardia. O Hilário Franco Júnior, ele também trabalha essa perspectiva de que o período medieval ele também se prolonga dentro daquilo que já é considerado moderno, né? Quando ele faz essa classificação lá no livro dele, que ele classifica em 4 períodos, é justamente para ele contemplar esse período mais estendido do período medieval também. Sim. A questão das fronteiras temporais é sempre bastante complexa, né? Até porque a história ela não começa e termina em um ponto. Tem até aquele, só te cortando, professor, perdão, mas tem aquele livro acho que é o Legoff mesmo, a história deve ser dividida em pedaços. Sim. E tipo, essa fronteira temporal fala da idade média tardia e aquela coisa toda. Não dá para dizer que há cortes fixos. Acabou. É porque a Idade Média se estendeu. A gente olha a Idade Média europeia, na maioria das vezes, mas ela se estendeu em porções da Europa ou outras partes por mais tempo, dito a Idade Média que acabou, outros continuaram, né? Vamos dizer assim. Sim, a gente também, quando trabalha com os fins da Idade Média, digamos assim, né, com o fim dos séculos finais, a gente também fica naquela dúvida, onde terminou a Idade Média, onde começou a modernidade. Então, a questão dessas fases históricas, né, dessas idades, é uma construção meramente didática e organizacional, né? Vem daquela necessidade que você tem, efetivamente, de criar uma coisa mais sistemática, né? Algum mecanismo mais efetivo para você juntar as informações que são extremamente complexas, entende? E variadas ao longo do tempo que nós, humanos, estamos nesse planeta. Olha a quantidade de tempo. Tá? Inclusive, quem trabalha com Idade Média, oficialmente, o conceito de Idade Média, entendido do 5 ao 15, está trabalhando com 10 séculos, que já é bastante coisa, é um milênio. Tá? Imagina a galera de antiga, que trabalha com uma extensão de tempo extremamente maior. Né? Então, assim, mas é necessário sistematizar essas fronteiras de alguma forma para efeitos mesmo eu acho que são mais didáticos, propriamente dito, do que em termos de pesquisa. Nós, historiadores, a gente já não trabalha logicamente respeitando muito essas fronteiras. Né? A gente vai para lá, vai para cá, o tempo inteiro, porque a nossa pesquisa ela se baseia na perspectiva de contexto com espaço e tempo definido, mas o espaço e tempo definido pode ser qualquer espaço, qualquer tempo que eu entenda que é necessário ser visitado para que se analise devidamente o objeto de pesquisa ou a documentação que eu estou utilizando. Então, nós, historiadores, a gente não necessariamente está muito preso a essas categorias, mas elas são fundamentais, de certa forma, para a gente organizar esse conhecimento. Porque senão ficaria algo muito grandioso e desorganizado. Né?
Como é que você conseguiria ensinar, por exemplo, história lá para aquela criançada lá do ensino fundamental, se você não tivesse ali alguns marcos temporais mais definidos, tá? Para poder eles se entenderem? Eles não têm noção de tempo histórico. Tá? Então, a própria noção de tempo histórico é algo difícil de ser construído com as crianças. Ah, se vocês têm filhos pequenos, ou já tiveram, ou parentes pequenos, sabe que criança não tem noção de tempo. Eles não sabem o que é o tempo. O tempo, para eles, é algo que está aí, né? É o tempo da vivência, o tempo vivido. Tá? A gente, historiador, trabalhou com a construção da noção de tempo, que é uma noção artificial, né? Vocês têm aquele livro do Norbert Elias, que é bem interessante, que ele vai discutir justamente sobre isso, a questão do tempo, como é que o tempo é uma categoria construída. E como a própria noção de tempo, ela é culturalmente diversa, dependendo de cada sociedade. Então, nós vivemos num planeta habitado há séculos por humanos, não fomos os primeiros a estarem aqui, mas né, habitamos esse planeta há séculos. Temos histórias e sociedades extremamente variadas e é necessário marcar, de alguma maneira, por uma questão de sistematização, o conhecimento que se produz. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em antiguidade tardia, ou quando a gente fala na Idade Média Longa, tá? A antiguidade tardia do Peter Gall, ou a Idade Média Longa do Legoff, ou do Bachet, enfim, são categorias que a gente vai utilizando para discutir justamente essa perspectiva de que as fronteiras temporais da história, né, dos processos históricos, não pode ser assim tão fechada, tão definida. Tá? Elas são passíveis de serem discutidas a cada momento. Tá? O objetivo do Legoff, quando ele fala que a Idade Média termina em 1789, com a Revolução Francesa, não é que efetivamente ele considere que em 1789 você ainda vai ter a mesma organização que você tinha na Idade Média, óbvio que não. Mas ele parte do pressuposto de que ali, naquele momento, que aquelas estruturas do antigo regime, né, sobretudo aquelas instituições de privilégios, vão deixar de existir. Então, como ele entende que isso é o que caracteriza a sociedade medieval de alguma maneira, né, da sua maneira mais seminal, no momento em que isso cai, e então, a partir dali, você já não tem mais necessariamente a Idade Média clássica, digamos assim, tá? Mas não quer efetivamente se considerar que aquilo que está acontecendo em 1689, ou seja, no século XVIII, é similar ao que aconteceu nos períodos que a gente poderia considerar classicamente Idade Média. E aí, só para passar a palavra para a Erdene, mais um ponto é que a gente tem que entender que dentro mesmo da noção de Idade Média, né, desse tempo que a gente oficialmente considera a Idade Média, de 5 ao 10, e mesmo se estendendo lá para o 3, pensando numa possibilidade de antiguidade tardia, ou um pouquinho mais adiante, né, no fim da Idade Média, caminhando aí para a modernidade, existem diferenças temporais muito grandes entre os períodos da própria Idade Média. A Alta Idade Média ela tem características que não são necessariamente as mesmas da Baixa Idade Média, ou da Idade Média Central, entende? Então, a gente que é medievalista ainda tem que se bater com essas divisões, né, internas. Porque aí, como é que você vai definir o que é Alta Idade Média e o que é Baixa Idade Média? O que caracteriza cada um desses períodos de tempo? Se você for usar a distinção política, né, que é basicamente aquela que as pessoas utilizam de uma maneira mais larga, que acaba direcionando essa divisão temporal, aí a gente pode pensar numa Idade Média que é pensada primeiro pela formação ali dos reinos germânicos, de uma manutenção ainda de algumas das estruturas romanas, imperiais romanas, mas de certa forma transmutadas nessa formação desses reinos, ou você pode considerar a Baixa Idade Média momentos de uma construção política mais efetiva, mais original, digamos assim, tá? Do período medieval, utilizando-se a formação das monarquias medievais, já com
uma perspectiva política, administrativa, né, mais própria do que aquelas categorias romanas, né, mais complexas, digamos assim. Então, entende? Essas distinções, elas também vão se dar pelo foco que você coloca na sua discussão, tá? Dependendo do foco que você vai dar ali para pensar o período medieval, você pode identificar características diversas nesses dois períodos e discutir as fronteiras mesmo temporais. Aquela própria clássica divisão, Alta Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média, né? Que alguns historiadores usam só Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Outros falam em Primeira Idade Média, que seria um período correspondente mais ou menos ao que seria a Antiguidade Tardia, né? Alta Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média. Quem leu, né, o livro do Hilário, né, do Hilário Franco Júnior, que é, como eu disse para vocês, um manual bem básico, mas bem completo sobre a Idade Média, né, ocidental, esteja claro. Então, olha só a confusão. A gente está falando aqui de divisões temporais que são próprias para a gente conceber o Ocidente, tá? Ou, no máximo, e aí o Ocidente entendido como Europa. Então, não está nem incluindo a África aí nessa discussão, né? Porque a África está aliada a um outro processo histórico, ela não está isolada, isso é bom que se entenda, tá? Em nenhum momento está isolada da Europa, tá? Ela interage com a Europa o tempo inteiro, mas com o avanço, por exemplo, das disposições muçulmanas ali, ela vai se inserir no outro processo histórico, no outro movimento político, numa outra configuração política e religiosa, que é o mundo muçulmano. Tá? Então, até que ponto essas categorias de tempo que a gente aplica para o Ocidente medieval, a gente vai conseguir aplicar para o mundo muçulmano, para o Extremo Oriente, que é outra história. Né? E aí também, quando a gente está falando de Ocidente medieval, a gente está falando de áreas muito específicas. Né? Ali a gente está utilizando, às vezes, como referência, o que marcou mais a historiografia a medievalística, que foi a influência da escola francesa, né? Pensando ali o Ocidente medieval no sentido clássico, do Le Goff, do Duby, que vão basicamente pensar a partir das categorias da França, da Inglaterra, né? ou melhor estendendo, do que foi o Império Carolíngio e a Bretanha, certo? Mas eles reconhecem, quando eles estão falando em Ocidente medieval, que eles não entendem a Península Ibérica, por exemplo, como um espaço que está alheio a esse Ocidente medieval, mas também não consideram que ela seja o espaço onde essas características do Ocidente medieval estivessem plenamente desenvolvidas, assim, tá? O que acaba dando a ideia de que a Península Ibérica está ali em um certo isolamento. Tá? Eles não estão necessariamente utilizando a categoria de Ocidente medieval para pensar a Escandinávia, que é outro papo, outra configuração, que não é a da Península Ibérica. Tá? Leste da Europa, outra configuração, que não é necessariamente inclusa dentro desse Ocidente medieval. Veja como essas categorias, na verdade, elas são simplesmente instrumentos que a gente utiliza para precisar um pouco mais as nossas discussões em termos temporais, mas elas precisam ser o tempo inteiro utilizadas por quem está pesquisando e por quem está ensinando, né? A partir desse pressuposto, de que são categorias artificialmente construídas, que têm um objetivo que é didático, que é organizacional, que é de sistematização, tá? Mas não são elas que direcionam a forma como a gente vê a Idade Média, tá? Como a gente vê, como a gente estuda, como a gente ensina e como a gente pensa a Idade Média. Essas categorias, elas são fluidas. Desde que a gente entenda isso, aí fica tranquilo, né? Desde que a gente entenda isso, a gente pode utilizá-las sempre com essa
com essa perspectiva bem interiorizada. Então, meu objetivo, Júlio, foi justamente fazer vocês pensarem também nisso, né? Como essas categorias, elas são categorias que são constituídas artificialmente, né? Por um processo que é historiográfico, sobretudo, que tem uma influência muito grande de pressupostos historiográficos, tanto das análises, quanto do marxismo, enfim, e que vão meio que definindo a maneira, e às vezes de forma errônea, definindo, digo, tá? A maneira como se pensa a Idade Média. Tá? Então, o meu desafio aqui no curso é sempre fazer vocês entenderem que a representação, ou que, na verdade, vamos lá, o que você entende sobre a Idade Média foi algo construído, elaborado na sua cabeça através de uma formação educacional, que começou lá na educação básica e que se estendeu pela universidade, se você fez história, por exemplo. Tá? Então, não é algo aleatório, é algo constituído. Só que é algo constituído que tem muitas lacunas. Tá? Por isso, a gente acaba vendo a Idade Média como de uma maneira bastante estereotipada. E ao contrário da antiguidade, que vamos usar aqui não é o choro do medievalista, tá? Mas é só para vocês entenderem. Ao contrário da antiguidade, que tem aquela coisa, né, do tipo, olha, que aqui a gente também no centro desconstrói muito isso, né? O pessoal aí, a Maria Regina, o De Roberto, Bernardo, desconstrói bastante com vocês isso, mas é aquela ideia de uma antiguidade clássica, maravilhosa, organizada, poderosa, o ponto ápice da civilização, aquela coisa toda. Tá? A Idade Média é um patinho feio, a Idade Média é o período das trevas, da ignorância, do atraso, não é isso? Ela para os boizinhos, né, para os mais boizinhos, ela é só uma lacunazinha de 1000 anos, só 1000 anos, pouca coisa, né? 1000 anos ali para o avanço, novamente, né, do iluminismo, da modernidade, enfim. Então, imagina o que, né, essa opção historiográfica que foi sendo feita lá desde o século XVIII, porque, na verdade, começa o século XVIII, né? Você pode pensar, o Petrarca, lá no século XIV, como eu expliquei para vocês, ele já estava questionando essa questão da Idade Média, né? Chamando de tempo tenebroso, o tempo que ele vivia, mas não é nesse sentido. Tá? Não é no sentido de considerar aquele período de tempo como algo que não tem importância. É no sentido de que ele está no meio de uma crise pesada, é fome, é guerra, é peste. Tá? Então, é um tempo perigoso, como você poderia considerar que hoje, não, na pandemia, vivemos um tempo tenebroso. Tá? Vivemos um tempo tenebroso. Mas isso não quer dizer que as configurações da nossa sociedade sejam, de fato, algo que a gente considera atrasado, ignorante, negro, no sentido bem depreciativo do termo. Né? Então, quando a gente pensa aqui em Idade Média, eu quero mostrar para vocês que a gente precisa se libertar, liberta, joga fora, sabe? Tudo que enfiaram na sua cabeça é sobre Idade Média, isso não faz sentido. Né? Isso é uma visão deturpada de um período histórico que foi constituído, essa visão foi construída ali no século XVIII, que precisava, né, construir-se uma sociedade, precisava construir-se, ou seja, precisava se construir ali uma sociedade liberal, uma sociedade pautada em outros princípios que representariam e representaram uma quebra, uma ruptura muito grande da forma como a sociedade vem se desenvolvendo até então. Tá? Então, joga fora isso, essas noções. Essa que é a ideia aqui. Né? É óbvio que nas minhas aulas, em poucas aulas, eu não vou conseguir fazer com que você entenda plenamente a Idade Média, nem eu entendo, na verdade. E o dia que eu achar que eu entendi,
eu paro de estudar, porque assim, o que me interessa das coisas é quando eu não entendo. Se eu entendi, não, já ficou chato, não quero mais, quero estudar outra coisa, né? Mas eu acho que ainda estou muito longe de eu conseguir entender. Mas se eu conseguir fazer com que vocês mudem o olhar de vocês sobre esse período, já me adiantou bastante. Né? Já é o meu objetivo fundamental aqui. Tá? Então, a ideia foi realmente fazer vocês repensarem algumas coisas, sobretudo as categorias de tempo, as divisões temporais, entendendo que a gente trabalha mais com a ideia das permanências. Tá? A história ela não acaba, as fases históricas não terminam, elas vão reverberando. É como se fosse uma grande ressonância. O processo histórico ele vai ressoando, né? De formas diferentes ao longo da história. Fala aí, Irbem. Eu estava aqui vendo a senhora explanar sobre a Idade Média, aí me deu vários gatilhos de quando eu tive aula com o nosso querido orientador, porque a fala vai muito no encontro. E, tipo assim, eu me lembrei de um artigo que ele escreveu em 2021 sobre a dificuldade de se ensinar história da Idade Média para ensino básico. Uhum, sim. E ele pega muito o Jérôme Bachet e o Alain Guerreau como ponto de partida, né, com as fissuras historiográficas, as permanências e as rupturas. E aí foi só isso que eu ia falar. Que, tipo, eu fiz várias conexões em relação a isso, com a sua fala. Depois você bota aí no chat o link do artigo. Pode sim, pode deixar. Pessoal, eu tenho, como eu disse a vocês, não sei se disse, porque eu falo muita coisa, então às vezes eu não lembro se disse ou não, mas eu tenho um projeto da FAPERJ, que está finalizando agora, onde justamente eu trabalho com isso, com a questão do ensino de Idade Média na educação básica, até porque eu sou professora de educação básica, vou me aposentar, se Deus quiser, esse ano. Nada contra as crianças, nada contra o trabalho, mas, sabe, você já está ficando velho demais para o ritmo do pessoal lá, do pessoalzinho lá. Eles são mais agitadinhos, então já está ficando cansativo. Embora eu me divirta no esporte, cansa, né? Então, eu tenho feito alguns trabalhos sobre isso, analisando especificamente a forma como a idade média escolar, né, como a gente chama, foi sendo constituída aqui no Rio de Janeiro. Então, se vocês forem, eu tenho a editora que a gente geralmente publica do PEN, né, os nossos seminários, os resultados dos nossos seminários, é a Chalé Editorial. E pode. Lá tem uma série de e-books, não só produzidos pela gente, né, no PEN UERJ, mas também por outros professores, em vários assuntos, enfim. E lá tem 3 e-books que a gente produziu: Conexões Medievais, Idade Média em Questão e Perspectivas Medievais. Então, nesses 3, do primeiro até o terceiro, né, eu fui publicando artigos que representavam os passos que eu ia dando na minha pesquisa, trabalhando com, especificamente, as documentações aqui da SME-RJ, né, Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. E aí eu vou analisando o material didático, vou analisando a própria documentação, estou preparando agora o último artigo nesse caminho, que é o relatório final assim, do meu projeto. E aí eu fiz valeu, Ribeiro. Eu fiz estou agora escrevendo, né, e fiz uma pesquisa com os professores do ensino fundamental e com graduandos sobre essa questão de como é que eles veem a Idade Média. E qual foi a palavra que mais apareceu? Que tem uma pergunta que eu coloco assim: quando eu falo de Idade Média, o que vem à sua cabeça? Aí, qual é a palavra que vocês acham que mais apareceu? Peste negra. Não.
Feudalismo? Feudalismo. Aí, Idade Média é feudalismo. Ponto, acabou. Então, assim, da cabeça das pessoas, Idade Média, feudalismo e igreja. Pronto. Se eu sei o que é feudalismo e o que é igreja, eu sei o que é Idade Média. Acabou, já está resolvido. Posso passar para a próxima. Eu posso passar para a modernidade, né? Aí a pessoa não sabe nem, na verdade não é que não sabe, há uma dificuldade de se explicar até o processo do feudalismo, que é muito difícil para explicar para a pessoa, para ela entender o que é o feudalismo, entender aquela diferença da questão do, não é uma escravidão, mas é uma servidão, e vai aquelas discussões, aí não tem tempo. Mas essa opção por inserir o feudalismo, né, como sendo tipo um elemento chave para você entender a Idade Média, não é uma opção aleatória, é uma opção historiográfica e pedagógica, né, que está na tradição da educação brasileira, que não começou hoje. Tá? Então, tem muitas questões que envolvem essa Professora, né? tem uma coisa muito engraçada que eu acho assim, que me dá nos nervos sendo medievalista, quando você pede para os alunos falarem, eles falam feudalismo, aí vem o professor e fala assim, então desenha um feudo. Aí bota lá o castelinho, o campo, o fosso, o campo, aquilo me dá nos nervos, assim, muita coisa. Não, tem um interessante. Eu vou infartar a Admara. Tem muita coisa diferente disso, Admara. E o interessante é que esses desenhos, essa representação típica, é a mesma que eu via nos meus livros didáticos. E olha que, vamos lá, eu tenho 53 anos. Então, tipo, isso já está aí no mercado aos 40 anos, pelo menos. É o mesmo desenho, tá? Eles repaginam, mas a lógica é a mesma. Aquele desenho do livro do Marcelo Cândido Silva, Idade Média, né? Sim. Tem a capa. Tá sempre mesmo. Bota lá, repagina os desenhos. Fala, Júlio. Mas será que é possível fazer, sem fazer algum como é que fala? Malabarismos, explicar a Idade Média por uma via alternativa, sem pensar na igreja, sem pensar no feudalismo? Por que você não tem que pensar? O feudalismo e a igreja, eles fazem parte da Idade Média, mas não fizeram parte como um elemento explicativo para todo o período, entende? Primeiro, você tem que pensar que a Idade Média você está falando de um período de tempo, que no Ocidente acontece de um jeito, no Oriente acontece de outro, tá? Que dentro do Ocidente tem muitas variações, sabe? Então, a questão é, como é que eu posso transformar isso numa maneira mais efetiva para trabalhar com o meu aluno? E isso é o que a gente tem buscado sempre, né? Mas a gente rema contra essas explicações-chave, sabe? A questão é, a gente precisa remar contra essa explicação-chave. Não tem ainda um modelo que todo mundo vai seguir e que vai dar certo. É a luta de todos nós que vamos para a sala de aula todos os dias tentar encontrar uma maneira. Eu, por exemplo, acho que a chave para você tentar fazer uma Idade Média escolar com mais sentido é pensando um pouco a partir da Península Ibérica. Né? Porque para a gente a Península Ibérica é muito mais interessante de ser entendida para a nossa configuração identitária, né, da identidade nacional, enfim, da identidade coletiva, faz mais sentido entender a história da Península Ibérica do que ficar trabalhando com esses modelões explicativos, certo? Então, aí, quando eu falo da história da Península Ibérica, o feudalismo é um elemento que pode estar presente ali. A igreja é o elemento que está presente ali. Mas não é a chave explicativa para tudo. É essa que eu acho que é a minha grande crítica, e a crítica, acho que, de quem é medievalista e tem que trabalhar com aqueles materiais que simplesmente acham que se eu explicar o que é feudalismo, e como o Guilherme observou, que é um conceito muito complexo, tá? Mas então eles fazem uma redução desse conceito da forma mais possível e isso é um estado explicativo.
Porque, na verdade, é uma maneira simplória, né, e estereotipada. Assim como quando a gente fala em antiguidade, geralmente as pessoas pensam que existe só Grécia e Roma. Muita gente até esquece que existe um Egito que é tão grandioso quanto Grécia e Roma, né? Sim, E eu estou falando em outras sociedades, como os macedônios, os persas, os próprios hebreus também, que tem muita informação aí e que vira e torna, a gente está se topando com essas informações também, né? São os estereótipos de cada período, né? Eu vejo dessa forma, né? exatamente. Todos os períodos têm seu estereótipo. Todos têm. A modernidade também tem, né? A contemporaneidade também tem. Agora, a questão é como a gente lida com isso, né? Como a gente cria maneiras de ir rompendo isso. Bom, estamos na luta, né? Até hoje, vamos lá. Professor, a gente vê que na educação básica, até no ensino médio, a gente fica muito engessado por conta do material didático em si. Essa Também. semana eu estava analisando um material novo do colégio que eu trabalho, e assim, o ensino médio, o material do ensino médio, ele já começa a antiguidade direto em Grécia. Ele ignora toda a antiguidade por completo. A Grécia e a Roma atropela a Idade Média todo e já começa a Idade Moderna. Então, assim, é um problema que já é construído desde a educação básica e vai se perpetuando, né? Aí, quantos colegas nossos aqui a gente percebe que saem da universidade, praticamente não tem nenhum tipo de formação medieval, ou quase nada, né? Da antiguidade também. Sim, exatamente. E há também uma pressão por parte. Não é uma pressão que eu considero que é política mesmo, tem a ver com a política pública, né, nesse sentido, de você formar o estudante cada vez mais rápido, inclusive na universidade, né? E, por conta disso, acaba se achando que a forma mais efetiva de você conseguir formar esse estudante é ensinar para ele basicamente história do Brasil, história contemporânea e pronto, né? Aos outros períodos você passa batido. Por isso que muitas universidades têm uma história antiga, uma história medieval, e depois você tem uma história moderna, trocentos Brasil, trocentos contemporâneo. Não, eu mesmo tive no primeiro período uma história medieval 1, e o resto tudo Brasil, Brasil Império, Brasil não sei o que. Eu sofri um suplício para terminar o curso, porque olha, e eu não gosto de história do Brasil, assim, particularmente, não acho interessante. Nossa, para me terminar o curso foi assim, foi legoff na terra e o resto vamos embora, porque foi tenso. Eu tô com você, Gui. Pois é. Isso, fala. Sim, também sim, exatamente. É para frente. A gente tem que entender que foram opções, né? Opções de uma formação que foi constituída ao longo do tempo por diversos governos, não é uma invenção de um governo específico, né? Foi uma opção, é a construção de uma memória nacional, de uma história nacional, que passou por opções de sentido, né? E aí o que a gente tem que fazer é justamente tentar encontrar maneiras de construir propostas didáticas, materiais didáticos, investir numa história de divulgação, né? Usar as redes sociais, enfim, para tentar atingir de alguma maneira o público, mas um público geral, né? Não a sociedade geral, e o público específico, futuros professores, estudantes, que possam, de alguma forma,
ir aos poucos lidando com a antiguidade, no caso, e com a Idade Média também, de uma maneira Professor, mais efetiva, né? eu não sei se eu posso colocar essa discussão aqui, mas a questão da Idade Média em sala de aula, eu percebo o seguinte, agora eu faço uma meia-culpa, eu vou começar a estudar, vou começar a ensinar a Idade Média para os meus meninos, 6º ano, agora, próximo, vai começar a aula e tal. E aí eu tive uma constatação minha, não sei se é algo errado em se dizer, mas eu percebo que a Idade Média, para o pessoal, em geral, ela se resume muito a aquilo que é consumido, filmes, séries, jogos e afins, que se apresentam uma Idade Média. Até o meu trabalho, parte do meu trabalho na minha graduação foi trabalhar essas produções audiovisuais e tal. Então se apresenta uma Idade Média escura, aí eu usei até um termo, até foi alguns eventos do PEN eu apresentei isso, que é o filtro da Idade Média. A Idade Média colorida, a questão das cores, a questão de tudo mais, então corta e coloca um filtro. Pessoas tristes, vivendo em meio a somente lama, as cidades medievais sendo completamente desorganizadas, por exemplo, até mesmo a cavalaria medieval, aqueles sujeitos brutos, a armadura medieval sendo somente cinza, não havia cores, não havia... E aí, a questão da cidade mesmo, eu percebo que, por exemplo, o povo hoje em dia, o povo, os estudantes, não se tocam que a organização da cidade que nós temos hoje, centro comercial, bairros circunvizinhos e tudo mais, e aí eu vejo que, frente ao antigo, se torna mais atrativo o antigo porque temos as mitologias, os deuses, e se aborda a Idade Antiga trazendo mais a história da mitologia, dos deuses e tudo mais. Aí quando chega a Idade Média, que eu vou explicar, advento da cidade, não sei o que, questão do cultural, aí os estudantes olham e falam, que eu vou fazer? Que saco, Idade Média. Aí a gente que é professor não tem, tipo assim, é muito difícil, muito difícil. Aí, assim, a abordagem, eu estava pensando como que eu vou iniciar a Idade Média para os meus alunos. A minha primeira abordagem vai essa daqui. Eu vou levar isso para a sala de aula e vou tentar dar uma desenvolvida, dar uma acelerada nos alunos para falar, galera, então, vamos lá, vamos começar e, tipo assim, porque não tem como, é um problema muito grande para a gente, é um problema estratosférico. Assim, não deixa de ser, é verdade. Mas eu acho que a gente tem a nosso favor o fascínio que eles têm eles têm o fascínio por essa fantasia medieval. Ela não deve ser entendida pela gente como algo que desvirtua a Idade Média. Mas um viés, é um meio de... Dentro da sala de aula, ela pode ser entendida como algo que atrai o aluno. E, a partir disso, eu desconstruo coisas. Né? Então, eu vou desconstruindo algumas visões e vou mostrando para ele outras visões. Então, mas primeiro a gente atrai. É igual o pessoal de Antiga faz. Primeiro atrai pela mitologia, depois vai ensinando outras coisas. A gente tem que aprender a ter essa manha. Só que a gente não tem uma mitologia ali tão conhecida, né? E aí acha que é só cristianismo. Só que tem muitas coisas que você pode usar. Você pode usar literatura, os heróis, você pode usar ali referências mesmo de histórias de mulheres. Eu já começo as aulas contando a história de uma mulher. Por exemplo, conta a história da Ana Comnena, quando falo das cruzadas. Então, isso vai envolvendo também. Olha. A gente tem que saber lidar com esse lado dele, né? Eles gostam quando eu conto as geografias, quando eu conto histórias de santos. Né? Conto ali uma passagem engraçada da história a geográfica, e aí eles começam a se encantar por aquilo. Tá? Agora, é claro, gente, o meu objetivo não é fazer com que todo mundo goste de Idade Média. O meu objetivo é fazer com que, pelo menos, ele entenda aquele período sem tanta trava, sem tantos elementos chaves definidos para ser pensado, entendeu? É mais nesse sentido. Agora, é o gosto, o aluno pode gostar mais de uma parte, gosta mais da outra, enfim.
Ele só tem que dar um certo sentido para ele se envolver. Fala, Bem, vamos lá para a gente discutir. A gente já está discutindo bastante coisa. Eu acho que uma saída, Gui, também seria, você estava falando sobre filme, essas coisas, você pegar Hércules e Valente, né? Porque é um filme da Idade Média, Valente, que é completamente colorido, você não tem tanto cinza, assim, vamos dizer assim, em certas partes do filme, e você fazer um comparativo com Hércules, que é um filme que você senta e ri, tipo, do filme inteiro, né? Eu acho que isso funciona bastante com os alunos. Se você tiver a possibilidade de ter multimídia e fazer isso, fazer um comparativo, vai funcionar bastante. Eu gosto muito de usar também, tem uma série que eu trabalhei que é o Game of Thrones, que bem mais específico dentro de Game of Thrones, tem uma cena muito específica que no comecinho da série, que tem uma justa entre dois cavaleiros, quando o rei Robert tá lá, começando aquela coisa, aí aparece dois cavaleiros, que é o Cavaleiro das Flores e o Sandor Clegane, que ele tá com a armadura preta, sem cor, sem nada e coisa e tal. E o Cavaleiro das Flores é uma armadura brilhante, com rosa e tal, coisa. Eu falei, tá aí, vai. Vamos construir a partir daí. Tá aí. Também. Idade Média é incrível. Maravilhoso. Eu não gostaria de morar lá, não, vou ser sincera, mas eu gosto muito de estudar. Enfim, então vamos lá, gente. Já fizemos a discussão, né, do que a gente propôs aí na outra aula, tá? Mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso aqui, ó, sobre 3 conceitos que aparecem naquele slide. Vamos ver se hoje eu consigo, né? Fazer tela cheia. Vocês estão vendo o slide? Vou começar a ver acima. Sim, professora, estamos. Vocês estão vendo em tela cheia? Estão vendo? Ainda não. Pois é. Vamos ver. Ai, Deus. Bom, vamos assim, gente. Eu, infelizmente... peraí. Se eu passar, vocês conseguem ver que eu passei? Não. Vocês estão lendo? Não. Professora, faz o seguinte, tira o compartilhamento de tela e na hora que você... Isso, na hora que você for apresentar o slide, primeiro coloca compartilhamento de tela antes de abrir o slide seu. Tá, eu vou fechar o slide mesmo. Vou pegar... Compartilha sua tela. Aí vai aparecer a primeira tela sua para nós. Tela cheia, então, guia do Chrome. Não vai estar lá, né, os meus slides. Janela também não está lá. Tela cheia, é isso? Aqui, ó. Isso, tela cheia. Tá, tela cheia. Compartilhei. Vocês estão vendo a minha tela? Isso. Agora abre o seu slide. Está escrito aqui, ó, dispensar, não mostrar essa mensagem novamente. Pode colocar essa... Ih, tem 300 mil. Agora eu abro o slide. Vamos lá, peraí, que agora eu fechei, né? Vou fechar de novo. Então, calma aí que vocês vão ver todo o périplo do meu computador. Tananã, aula, pode ser blá, blá, blá. M24, aula 3. Quero abrir essa aqui. Essa aqui. Espera aí que vocês vão ver uma coisa antes que eu vou ter que fechar. Depois, Marta. Oxe. Vamos lá, de novo, fecha aqui. Vamos para esse aqui. Romanização, germanização e cristianização. Tá. Agora vocês estão vendo? Tá, estamos. Agora abre o slide. Como você iria abrir ele normal para compartilhar? Do começo. Foi agora? Agora foi. Oxe. Agora se eu passar, vocês veem? Perfeitamente. Então vamos embora. Três conceitos apareceram aí lá naquele slide, né? Romanização, germanização e cristianização. É bom a gente entender que, como qualquer conceito, essas categorias foram construídas a posteriori do período, tá? Por pessoas que se propuseram a estudar essas manifestações ali na Idade Média. Então, como qualquer conceito, é algo construído historiograficamente. E, obviamente, nessa construção está implícita uma série de possibilidades de críticas à utilização desses conceitos. Tá? Alguns
Gente, caiu aí para mim? Não está aí, não. Voltou. A internet é desse lado. Professor, eu acho que você desativou sua câmera. Ah, que legal. Peraí. Não, não fecha não. Calma. Coloca ali, ocultar esse... Isso, aí. Então, Aí. agora, se a câmera vai voltar ou não, já não sei, porque ela... Aí, voltou. Ah, tá. Se ela não voltar, não tem problema, mas se vocês me ouvirem, para mim já tá bom. Então, o que eu estava falando é que esses conceitos, eles foram construídos historiograficamente, são passíveis de crítica, tá? Mas são os que a gente tem para utilizar de uma maneira mais geral. Tá? É claro que se aí você for fazer uma pesquisa em Idade Média, quando você utilizar esses termos, você vai ter que ter a preocupação de conceituá-los de forma devida e fazer as críticas que lhe forem cabíveis. Tá? Romanização, germanização e cristianização nada mais é do que a forma como, culturalmente, a cultura romana, a cultura germânica e a cultura cristã foram interagindo no que a gente chama aí de Idade Média. Tá? Essa interação é que pode gerar discussões, porque o conceito de romanização, germanização e cristianização pressupõe a utilização da cultura romana, germânica e cristã de uma forma predominante numa relação de subordinação, por exemplo, com outras culturas. Então, a cultura romana, ela vai chegando, vai se impondo, de certa forma, as outras culturas. Assim como você vai ter áreas em que a cultura germânica, ela vai chegando e vai se impondo, né, sobre a cultura romana. A cristianização também pressupõe a expansão da cultura cristã sobre outras culturas. Enfim, a ideia por trás desses conceitos é que, dependendo das regiões, dependendo das circunstâncias, há uma certa imposição da cultura romana, ou da cultura germânica, ou da cultura cristã, vai depender, tá? E essa imposição pressupõe, de certa forma, que alguns elementos culturais acabem sendo vencidos por essas culturas que vão se estabelecendo. Tá? Eu não penso tanto numa imposição, eu penso mais numa mescla, sabe? Numa mescla cultural. Que sim, obviamente, o fato dos romanos serem vencedores e dominadores em determinadas regiões, obviamente, vão levar a que a cultura romana se imponha. Tá? Mas essa cultura romana que se impõe é uma cultura que, na prática, ela também não é só mais romana. A partir do momento que ela vai interagindo com os demais, ela vai formando processos culturais muito específicos. Tá? Então, eu considero que é mais um movimento transcultural, nesse sentido, né? Um movimento onde as culturas elas interagem, né? De alguma maneira, e vão dando origem a universos simbólicos, mitológicos, né? Culturais diversos. Tá? Mas, enfim, quem quiser saber um pouco mais sobre a discussão de cada um desses conceitos, olha, tem muita gente fazendo essa discussão, sobretudo o pessoal que trabalha com alta Idade Média. Tem um texto bastante interessante do Paulo Duarte, professor ali da UFRJ, que vai discutir um pouco essa questão da antiguidade tardia, que é uma questão polêmica, né? E indiretamente também vai discutir esses elementos ou esses conceitos de romanização e germanização. O Chris Walkman, né? Que tem aquele livro Legado de Roma, boa parte do livro dele é pautado na desconstrução, né, dessas relações e a forma como essas relações culturais e a forma como elas vão forjando novos laços, né, novos universos culturais.
ali no que se consideraria chamar classicamente de Alta Idade Média. A própria discussão sobre a romanização do Mediterrâneo, né, que é feita no livro da professora Neri sobre o Mediterrâneo, então tem muitas pessoas ali discutindo a forma como esses processos de interação cultural se deram nesse período entre a Antiguidade e a Idade Média. Tá? Aqui a gente vai usar no sentido clássico. Okay? Romanização, expansão da cultura romana, germanização, expansão da cultura germânica, cristianização, expansão da cultura cristã. E aí, pensando bem, a gente também já acaba identificando que dentro desse romanização tem um modelo de cultura romana que se difunde, na germanização tem um modelo de cultura germânica que se difunde, e na cristianização tem um modelo de cristianismo que se difunde. Né? Então, quando a gente fala em cristianização, a gente está falando da expansão de um tipo de cristianismo, que vai acabar se impondo ali na antiguidade, na Alta Idade Média. Tá? Quando a gente fala em germanização, a gente está falando também daqueles povos germânicos que acabaram conseguindo fundar reinos, que se estabeleceram de uma forma mais efetiva dentro do território europeu e que impõem a sua cultura, as suas formas culturais sobre, por exemplo, povos germânicos que acabaram sendo por eles dominados. Então, sempre há uma questão modelar aí, né? Sempre há aquilo que uma ou outra cultura que acaba sendo transformando, né, na cultura, né, e se colocando numa posição de predominância sobre as demais. Tá? Passei o slide, vocês estão vendo? Sim, professora. Tá. Então, categorias generalizantes utilizadas pela historiografia para explicar o processo ativo de troca cultural existente entre as populações germânica e romana e destacar o papel do cristianismo romano como fato de aglutinação cultural, como fator, tá? Ali está colocando o R. Então, basicamente, o que a gente está entendendo aqui como romanização, germanização e cristianização é isso aí, tá? Bom, hoje eu vou falar muito rapidamente sobre a questão da cristianização, porque isso vai reverberar para a gente ao longo das aulas que a gente vai ter. Né? Quando eu fiz aquela pesquisa com os professores, eles falaram lá que feudalismo e igreja são as palavras que mais aparecem quando a gente fala Idade Média, e a gente estava discutindo exatamente isso antes, não quer que se dizer que a igreja não teve uma importância fundamental na construção ideológica, né, desse período que a gente chama de Idade Média, tá? Na cultura que predominou ali na Idade Média, sobretudo no Ocidente medieval. Agora, quando a gente está falando desse cristianismo, a gente está falando efetivamente do cristianismo romano, tá? É o cristianismo romano, o cristianismo niceno, é esse cristianismo aí que vai se colocar como o direcionador da política religiosa que vai se estabelecer com colorações diferentes, dependendo dos espaços, né, das sociedades, no Ocidente medieval. Tá? Então, aqueles cristianismos, que eram vários, tá? Que foram vencidos ali pela ascensão do cristianismo romano, ascensão muito facilitada pela junção praticamente do Estado Imperial Romano com a religião cristã, esse cristianismo católico, apostólico romano, é o cristianismo que vai dar o tom para esse movimento de cristianização do Ocidente medieval. Lembrando, então, que eu vou sempre me referir ao Ocidente medieval. Vou deixar para o professor Paulo André pensar com vocês a parte do Oriente, mundo muçulmano, Bizâncio, tá? Então, quando eu estiver falando aqui de cristianização, de igreja, eu estou falando desse cristianismo romano, tá? Mas não é só ele que existe. Então, algumas noções importantes quando a gente fala em cristianização. A primeira noção é a ideia de eclésia, igreja, tá? Que não é uma ideia que ela não foi muito delimitada ali
nos textos bíblicos, né? Não pelo próprio Cristo. O Cristo, quando você lê, ele tem, me parece ali, né, uma noção da igreja como um corpo dos fiéis, né? Mas não algo institucionalizado, não algo com uma liderança efetiva, não uma configuração muito clara do que seria a igreja. Ele tá preocupado em pregar a mensagem dele, né? E a considerar que aqueles que vão participar com ele do caminho, que é como é entendido o cristianismo, né, um caminho espiritual que ele está propondo, esses vão estar, de alguma maneira, reunidos em um corpo. Esse corpo aí é o corpo dos seguidores. Mas ele não está pensando institucionalmente, dogmaticamente, a organização desse corpo. Quem vai fazer um pouco mais de sistematização em torno disso vão ser justamente os seus apóstolos, os seus discípulos. Esses é que vão, aos poucos, ali organizando, né, esse corpo de fiéis em comunidade. Tá? Então, aí surge a ideia mais efetiva de eclésia, de igreja, considerada, então, como uma comunidade de fiéis, que engloba a hierarquia eclesiástica e uma massa de leigos. Então, entre aquilo que o Cristo propôs e aquilo que mais tarde vai ser considerado igreja, tá? Tem uma distância de séculos e uma série de discussões antes dessa configuração. Tá? Mas, lá por volta do final da Antiguidade, início da Idade Média, aí você já tem uma noção um pouco mais clara do que seria essa igreja, do que seria essa eclésia, que é a reunião dos fiéis, independente do lugar onde eles estivessem, geograficamente, eles se entendiam como pertencentes a esse corpo, a essa comunidade. Né? Uma comunidade que era gerida por uma hierarquia eclesiástica, cujos maiores líderes, né, eram os bispos, né, que são figuras que também não estão previstas lá no Cristo, na mensagem de missão do Cristo, são figuras que vão sendo forjadas, no sentido não depreciativo do termo, mas sendo forjadas no sentido de serem construídas, elaboradas, né, como uma liderança dentro da igreja, dentro dessa eclésia, ao longo do tempo. Tá? E aí você começa também a ter a distinção, né, entre aqueles que possuem dentro dessa eclésia a capacidade de liderança, que no caso é o clero, como a igreja romana vai definir, tá? E aqueles que estão sob o comando dessa liderança espiritual, que são os leigos. Então, os clérigos e os leigos vão se configurando aí, né, nesse grande espaço de tempo entre aquele cristianismo que a gente poderia chamar de cristianismo primitivo, tá? Eu nem digo isso, o cristianismo do Cristo, ou a mensagem do Cristo, que não é necessariamente cristianismo, ou o cristianismo primitivo, que foi constituído a partir dessa mensagem do Cristo, e o cristianismo católico apostólico romano. Então, tem uma lacuna aí, não uma lacuna, mas uma extensão de tempo muito grande para que essas definições, de fato, sejam estabelecidas. Tá? E outra ideia importante é a ideia de cristandade, porque a ideia de cristandade ela é mais refinada do que a ideia de eclésia, no sentido de ela é a ideia de eclésia já mais potencializada, mais burilada, tá? Para se referir justamente a todos aqueles que eram cristãos que habitam territórios cristãos, tá? Sobretudo no Ocidente europeu. E quem é que vai ajudar nessa configuração dessa ideia de cristandade de uma maneira mais efetiva? O Carlos Magno. Já lá no século VIII, quando começa a luta mais efetiva contra os muçulmanos, né, a ascensão, a expansão do mundo islâmico,
porque Maomé começa as suas pregações no século VII, né? Morre, não deixa um herdeiro indicado, né? Um herdeiro espiritual indicado, se constituem as figuras dos califas, né? Como lideranças políticas e religiosas, e esses califas é que vão levar adiante o processo de expansão do mundo muçulmano, que vai se tornar mais ativo, essa expansão vai se tornar mais ativa a partir justamente do século VIII, né? Quando eles vão ali, século VII, ele já começa a conquistar o Egito, em 642, no século VIII, 711, início do século VIII, ele chega à Península Ibérica. Então, esse processo de expansão do mundo muçulmano vai, mais ou menos, século VII, VIII, eles já estão praticamente dominando desde a bacia, desde a Península Ibérica até ali o Império Persa. Tá? Então, o avanço dessas forças muçulmanas acabou levando à necessidade das lideranças religiosas católicas, romanas, eu acho melhor o termo romano, né? Das lideranças romanas, da Igreja Romana, a definir melhor o que ela seria, no sentido de que como ela chamaria esse grande corpo, né, de cristãos espalhados ali por todo o Ocidente medieval. E aí é que começa a se constituir de uma forma mais efetiva o termo cristandade, para se referir a todo esse conjunto de cristãos que estão ali vivendo naquele território do Ocidente Europeu e que não só precisam reagir ao avanço muçulmano, mas também precisam se proteger desse avanço. Tá? Agora, quando é que esse termo vai efetivamente ter um sentido mais definido e até um pouco mais alargado, a ponto de criar uma consciência mais coletiva, né? A ponto de constituir ali uma consciência mais coletiva? É justamente com as cruzadas. Tá? Quando as cruzadas começam a acontecer, e aí fica muito claro quem é o outro, quem é aquele que eu preciso combater, tá? Aí você passa a ter efetivamente a ideia da cristandade lutando contra o outro, no caso, o muçulmano. Tá? Os bizantinos também são o outro, no sentido de os bizantinos também, quando não estão em acordo com as designações, né, papais, enfim, e há os embates, os cismas religiosos entre a Igreja de Roma e a Igreja de Bizâncio. Então, quando os bizantinos estão em rota de colisão com os romanos, eles são o outro também. Então, eles também precisam ser combatidos. Tá? Então, aí a ideia de cristandade ela vai se configurando ao longo da Idade Média, conforme os desafios, né, do próprio processo histórico vão se estabelecendo. E uma outra ideia que também é importante para a gente considerar quando a gente está falando desse cristianismo, dessa cristianização, né, é justamente a ideia de espiritualidade, que é uma ideia que não é propriamente cristã. Né? Então, se você pensar bem, a ideia de espiritualidade é uma ideia que vem lá desde a filosofia grega, a questão do corpo, da alma, do espírito. Né? Agora, essa igreja romana, ela precisa configurar o que ela considera que é uma espiritualidade. E, bem da verdade, quando o cristianismo vai se estabelecendo, ele não tem nem nos ensinos do próprio Cristo uma definição muito clara, tá? Dogmaticamente muito clara. Tá? O Cristo era um pregador, Jesus era um pregador. Ele não estava necessariamente preocupado numa sistematização de uma religião. Tá? Tanto é que ele diz, olha, o meu reino é desse mundo, não. Eu vim aqui, vim explicar para vocês o que acontece, né? Vim dar um caminho, e o caminho dele é um caminho espiritual, tá? Não é um caminho necessariamente político, terreno. Tá? E, justamente por isso, por ser um caminho espiritual, ele foi atraindo uma série de discípulos, né? Os seguidores, que vão se aproximando dele, e querem ver suas maravilhas, e querem conhecer, né?
esse caminho espiritual que ele está oferecendo. Então, mas ele não é sistemático na explicação desse caminho. Ele usa muitas metáforas, ele usa muitas parábolas, né, para explicar, mas é o caminho que é para os iniciados, né? Então, a questão de como é que você vai chegar de fato a esse caminho espiritual? Quando você vai passar por um conhecimento mais profundo da espiritualidade. E isso nem todos conseguiam. E também não tinha uma fórmula para se conseguir. Tá? Por que esse caminho espiritual é um caminho que não é necessariamente cristão, né? Nesse sentido, essa ideia do caminho espiritual, da espiritualidade. Ela presente, vocês estudam isso desde a antiguidade, né? Estudar a Índia Antiga, a filosofia grega, você vai entendendo que essa busca por essa espiritualidade não necessariamente passa por uma questão religiosa cristã. Mas na Idade Média, espiritualidade, na Idade Média ocidental, tá? Espiritualidade é uma ideia que a igreja vai burilar, que a igreja vai ter que definir para poder justamente definir os seus dogmas, para poder definir justamente o seu espaço, né, religioso. E aí, a ideia de espiritualidade que vai se impor na Idade Média é justamente essa, de uma unidade dinâmica do conteúdo de uma fé e da maneira pela qual esta fé é vivida por homens historicamente determinados. E que fé é essa? É a fé cristã. Tá? Então, espiritualidade para o cristianismo é o cristianismo, ou seja, é a fé cristã. Não há outra espiritualidade afora a fé cristã. É assim que pensavam é assim que pensam, né, os que professam a religião cristã. No caso, tanto na modernidade, tanto o protestantismo quanto o catolicismo. Tá? Bom, quando a gente fala, então, da história da igreja, a gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Né? Primeiro, a gente tem que jogar fora a ideia que a gente tem de igreja na Idade Média. Tá? Que é muito frequente essa ideia de que a igreja controlava as mentes, o corpo e o espírito das pessoas, né? Que ela censurava e impedia as pessoas de pensar. Por isso, a Idade Média, a época das trevas, da ignorância. Né? A gente precisa se livrar disso. Tá? Primeiro, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Porque eu estou na tela cheia, não sei. Sim, sim. Valeu. Por quê? Por que é importante se livrar disso? Por dois motivos, tá? Primeiro, que eu acho que já ficou claro para vocês, que a igreja, que é a igreja do Ocidente medieval, é a igreja romana. Então, não é a igreja com letra maiúscula, tá? É uma igreja, é uma versão do cristianismo. Tá? Essa versão do cristianismo, ela foi sendo construída ao longo da Idade Média. Então, às vezes, a gente tem a ideia de uma igreja para a Idade Média que ela seria mais parecida com o que pode ter sido a igreja moderna, e, sobretudo, a igreja moderna em Portugal e Espanha. Às vezes, a gente quer jogar na Idade Média a configuração do que seria ali a igreja moderna portuguesa e espanhola, cujo tema que mais chama a atenção é justamente a questão da Inquisição. Então, a gente acaba relacionando assim, tá, então, aquilo que aconteceu lá em Portugal e Espanha, que foram as regiões onde o catolicismo continuou sendo uma força, né, durante a Reforma Protestante. Então, o que aconteceu ali, lá na Península Ibérica, é a igreja medieval. Não, não é. Não é. Sai dessa que não é. Tá? Primeiro, que a igreja romana, na Idade Média,
apesar dela ter a primazia do discurso, digamos assim, né? Apesar de Roma ser reconhecida como centro, a partir do qual as questões dogmáticas vão sendo fechadas e as normativas vão sendo dadas, apesar disso, ela não tem esse poder todo. Tá? Pelo contrário, entre o que o Papa fala em Roma e o que o bispo faz na Península Ibérica, na Bretanha, é uma lacuna, é um espaço muito grande, muito grande. Tá? Então, essa igreja medieval não é uma igreja tão poderosa assim. Na prática, ela é o corpo eclesiástico que se alia à aristocracia regionalmente e exerce o poder sobre, sim, um poder ideológico sobre aquela população. Também né, através dessa igreja que as lideranças laicas vão justificar o seu poder político. Isso é um fato. Mas essa igreja, ela não é o Deus, ela não é onipotente, onipresente e onisciente, não. Pelo contrário, ela sofre muitas contestações ao longo da sua existência ali na Idade Média. E ela foi se configurando ao longo da Idade Média. Então, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Brenda Balton, e ela tem um livro chamado A Reforma, acho que é a Reforma do século XII, ou a Reforma Eclesiástica, ou parecido com isso. Acho que é a Reforma do século XII. E nesse livro, ela defende uma tese muito interessante. Ela diz, olha, a igreja, como se entende, que vai se organizar, né, mais efetivamente, como instituição, ela vai surgir no 12. É a partir do 12 que a igreja se institucionaliza de fato. É a partir do século XII que ela fecha a sua dogmática, é a partir do século XII que ela começa a ter a difusão do pensamento teocrático de uma maneira mais efetiva. Então, veja, olha, já para Brenda Balton, há 3 séculos de terminar a Idade Média é que essa igreja vai estar de fato configurada. Tá? Então, quando a gente fala em história eclesiástica aqui, a gente está falando de uma série de circunstâncias históricas bastante específicas que têm tempo e espaço definido e que vai se estabelecendo de maneiras diversas ao longo da Idade Média. Tá? Então, primeira coisa, joga fora essa ideia de que a igreja medieval é a igreja medieval, toda poderosa, onipresente, onipotente, onisciente. Não é. O que você tem na maior parte do tempo da Idade Média é a tentativa dessa igreja de sobreviver enquanto centro de poder, que é Roma, a tentativa desse centro de poder romano de impor a sua autoridade, ou pelo menos tentar fazer com que a sua influência reverbere para fora da própria Roma, e que, para isso, vai se aliando a líderes, reis, líderes aristocráticos, que, de alguma maneira, possam funcionar para ela como alguma espécie de braço, né, político, militar, já que ela, a igreja, não possui nenhuma dessas instâncias. Inclusive, se vocês lembrarem bem um pouquinho, né, das suas aulas de história medieval, vocês vão saber que quem efetivamente conseguiu dar à igreja um domínio territorial foi Carlos Magno. Carlos Magno lá no século VII, VIII, tá? Nesse período. Até então, a igreja romana ela ficava ali, terminou o Império Romano, tá? Aí, no Ocidente, os germânicos foram entrando, ocupando tudo. Os bizantinos mantiveram terras ali na Itália, porque eles eram o Império Romano, então tinham terras que eram bizantinas, eram protegidas por Bizâncio, tá? Da expansão dos germânicos, mas você tem ali lombardos, que vão formar um reino da Itália, tá? E que ficam o tempo inteiro ameaçando ali pegar Roma, tá? Pegar a cidade. E a igreja, ou seja, esse papado romano, ele fica ali, imprensado diante de forças políticas externas e internas que querem tomar a cidade. Mas ele precisa, olha que interessante, ele precisa dessa base territorial para preservar sua identidade.
Porque o Papa é Papa por quê? Porque ele é bispo de Roma. Se não tem Roma, não tem Papa, né? Se não tem Roma, se ele não tem pé ali em Roma, não existe enquanto bispo. Eu preciso ter ali alguma posição territorial. Por conta disso, né, a igreja vai fazer uma aliança ali com Carlos Magno, vai endossar o seu processo expulsório sobre os outros povos germânicos, que ele foi dominando vários, até conseguir estender o império dele, né, da Gália até a Germânia. Ele foi passando por cima de todos os povos germânicos que estão no meio do caminho, os burgúndios, o pessoal todo, tá? E a igreja vai endossar esse projeto imperial do Carlos Magno em troca do Carlos Magno dar à igreja uma porção de terra generosa ali na cidade de Roma, que eram os Estados do Vaticano, que, na verdade, quando foram fundados pelo Carlos Magno, era uma generosa faixa de terra, que não se limitava só a Roma, era uma faixa de terra que cortava de leste a oeste a Península Itálica. Mas que, com o tempo, a igreja, obviamente, foi perdendo, porque não tinha como manter aquele território. Mas manteve Roma, manteve o seu pé em Roma. Tá? Então, é importante a gente entender que o que a igreja na Idade Média é essa instância religiosa, tá, no Ocidente medieval, que tem uma liderança, que é o Papa, que é uma liderança frágil politicamente, tá, que não tem braço militar, que vai depender da aristocracia laica para se estabelecer, que vai se enraizar, né, que vai fazer com que esse cristianismo católico se enraize em várias partes do Ocidente medieval, mas que vai depender do seu clero local para que, de fato, as suas determinações e influências se façam sentir no restante dos espaços fora Roma. Tá? Só para fechar essa proposição, tem um documento muito interessante chamado História Compostelana. É uma crônica redigida na Península Ibérica, né, na cidade de Santiago de Compostela, que foi feita a mando do Diego João Mires, que era o arcebispo da cidade de Santiago de Compostela, a primeiro bispo, depois arcebispo, né? Então ele começa no cargo menor, depois ele vai para o cargo maior. Ele vai mandar redigir a história do episcopado dele. Tá? A história da sede, não do episcopado dele, mas da sede castelhana. E, obviamente, a história dele, né? A história dos seus feitos. E é um livro muito interessante e que reúne... Por que ele é interessante? Porque ele não é só uma crônica, ele não só conta a história. Tá? Ele também, os seus autores, inserem documentos. Então, tem um documento que é uma carta que o Papa Urbano II mandou para o Diego João Mires. Essa crônica foi escrita no século XII, tá? Foi século XI, mas isso é escrito no XI. O Diego João Mires, ele vai receber essa carta, tá? E nela o Papa, entre outras coisas, diz, olha só, vou parar com essa história aí de que tem que fazer peregrinação a Santiago de Compostela. Porque você está estimulando a peregrinação a Santiago de Compostela e Roma está ficando vazia. Então, ao invés de ficar falando tanto da peregrinação para ir, atraindo tanto peregrino aí, tem que mandar o pessoal peregrinar para Roma. Olha só, Santiago estava se tornando um polo de peregrinação muito maior, muito mais atraente do que o romano, do que a própria cidade fundamental, que era a cidade de Roma. Isso já mostra que, em termos de popularidade e de poder, né, o bispo de Santiago ele estava numa posição tal qual o Papa. Tá? Então, isso mostra como esses jogos políticos, essas divergências entre as lideranças religiosas, elas estão presentes nesse período da Idade Média. Então, não tem como a gente pensar a Idade Média
como o período da igreja, onipotente, onipresente, onisciente, papado manda, as pessoas obedecem. Não. Abandonem essa ideia, tá? Então, em termos gerais, a gente pode dividir a história da igreja em 4 fases. A primeira fase seria, e aí eu estou usando aquilo que o Hilário mesmo colocou lá no livro dele, usei a categoria do Hilário. Primeira Idade Média, Alta Idade Média Central e Baixa Idade Média. E aí, a primeira fase, que seria essa primeira Idade Média, é justamente a fase da organização da hierarquia eclesiástica, visando o quê? A consolidação da recente vitória do cristianismo. Então, esse período inicial seria o período onde essa hierarquia eclesiástica estaria se organizando, efetivamente. Que é esse período ali entre a Antiguidade, né, fins da Antiguidade e o início da Idade Média. O segundo período, que é o período da Alta Idade Média, que já seria o momento onde os reinos germânicos teriam mais definidos, né, definidas os seus objetivos políticos, já teriam ocupado os seus territórios, enfim, é justamente o momento em que a igreja ela vai se aproximando. Só um minutinho, gente. Olha, eu esperei que eu não posso atender agora, é que eu só posso atender daqui a 20 minutos. Meio-dia eu vou lá. Ele me esperar um pouquinho, tá? Bom, é que aí, além de professora, eu sou síndica. Aí eu marquei um rapaz meio-dia, ele chegou 20 para meio-dia, vai ter que me esperar um pouquinho, tá? Então, voltando, esse segundo período, que seria da Alta Idade Média, é justamente o período onde você tem a aproximação da igreja com esses reis germânicos, tá? É o período onde esses reis germânicos vão contar com as autoridades eclesiásticas locais para reforçar o seu poder, para legitimar o seu poder. E quando a gente for falar dos germânicos, a gente vai entender como essa justificativa eclesiástica vai ser fundamental, tá? Para que esses reis mantenham, de fato, um poder político efetivo. A terceira fase seria justamente o que a gente poderia chamar de Idade Média Central, que é o momento em que o corpo eclesiástico vai se separar da sociedade laica e vai buscar dirigi-la. E aí é o clássico período da reforma eclesiástica, também chamada de reforma gregoriana, que para Brenda Balton é justamente quando a igreja vai se configurar como uma instituição. Ela de fato vai se institucionalizar, ela de fato vai ganhar uma autonomia, tá? Que vai lhe colocar, ou uma autonomia que pode lhe garantir, mas não necessariamente lhe garante, mas que pode lhe garantir um espaço de primazia sobre a aristocracia, o que não necessariamente vai acontecer, tá? E vai depender muito das circunstâncias dos jogos políticos locais. E a quarta fase é a fase justamente das transformações, né? Que foram enfrentadas pela cristandade e que viabilizaram aquele projeto papal que foi sendo forjado entre os séculos XI e a XIII, tá? E que acabam mergulhando a igreja numa crise. Uma crise que, na verdade, está generalizada ali no Ocidente medieval e que a igreja, que respinga da igreja, de certa forma. Tá? É interessante quando vocês leem, por exemplo, fontes do século XIV, quando se fala da crise do século XIV, e naquele livro do Philip Wolff, o Outono da Idade Média, ou Primavera dos Novos Tempos, ele vai reproduzindo alguns trechos de documentação. E aí, num deles, ele vai mencionando que a população da cidade, né, quando via que alguém tinha morrido, invadia a casa das pessoas e saíam vestidas com as roupas das pessoas. Então, o cronista menciona, que viam pessoas com roupas de bispos, né, com roupas que seriam de autoridades religiosas, caminhando pela cidade como se as roupas fossem delas. Tá? Então, um dos fatores que promove até
uma certa descrença em relação à igreja na época da peste, primeiro o fato de que, ora, peraí, né? Se os clérigos morrem, estão morrendo de peste, então, isso que a igreja fala, que Deus está castigando a gente com a peste, então, eles estão em pecado também, correto? Porque eles também estão morrendo. Então, os clérigos não estão dando conta de conter esse pecado, e porque eles em si são pecadores. Então, é um período de crise, efetivamente, dessa crença religiosa na possibilidade da igreja poder garantir, né, o paraíso ou o perdão para os pecados efetivamente. Bom, um outro ponto é justamente a questão da formação da hierarquia eclesiástica. E o que é importante a gente entender desse elemento aí? Como eu disse para vocês, esse período entre o desenvolvimento, né, inicial do cristianismo, lá na antiguidade, pós-Jesus Cristo, até o momento de formação da... Oi, só um minuto, gente. Está com o rapaz da Magnetron. Não, meu controle está com o Anderson da Casa 5. Então, só um minuto. Faz um favor. O que não está codificado é esse aí. Dá para ele que ele vai codificar. Sim, já. Já. Estão com a Kátia. Estão na casa da Kátia. Já foram, estão com a Kátia. Voltando. Hoje está animado o negócio. Então, desde o período pós-Cristo até o período inicial da Idade Média, né? Que é o momento ali de configuração dos dogmas iniciais básicos da igreja, esse período aí é justamente o momento onde se forma a hierarquia. É justamente o momento onde você vai definir os princípios fundamentais da igreja, qual é a atuação da igreja, sobretudo em relação à sociedade. Então, aquela ideia do cristianismo como sendo uma religião que promove obras sociais, porque se baseia na caridade. A prática da caridade é, para os católicos, um fator decisivo para a sua espiritualidade, né? Então, a prática da caridade é um dogma da Igreja Católica, não é um dogma da Igreja Protestante, mas é algo indicável dentro do espírito cristão, mas para a Igreja Católica é um dos dogmas que leva à salvação da alma. Então, é preciso praticar essa caridade de forma efetiva para se chegar ao céu. Então, a igreja precisa se organizar internamente para garantir que as obras sociais sejam feitas, sejam cumpridas, tá? Sobretudo para que ninguém ali, dentro daquele corpo eclesiástico, daquele corpo, né, daquela eclésia, passe de algum tipo de dificuldade. Então, a doação para os órfãos, para as viúvas, né, para os mais necessitados. Um outro ponto é justamente conseguir impor as demais práticas religiosas. Daí toda a preocupação em combater o paganismo. Daí toda a preocupação em combater todos aqueles que não fossem cristãos. Tá? Por exemplo, Cirilo, que foi um bispo importante ali, lá por volta do século IV, mais ou menos. Não, Cirilo acho que é do século V, está aí nessa transição, se eu não me engano. Cirilo foi um dos mais ardentes pregadores contra as forças cristãs, e foi das forças pagãs, né? E foi um dos responsáveis pela destruição da Biblioteca de Alexandria, tá? Não foram os muçulmanos que derrubaram a Biblioteca de Alexandria e estragaram tudo. Foi Cirilo, que instigou o povo a fazer todo aquele processo de destruição da biblioteca, tá? De uma das bibliotecas mais importantes do período, enfim, da história humana, né? Mas, sobretudo aí desse período pós-helenístico. Então, veja, é o momento, tá, de configuração de dogmas, é o momento de configuração
das práticas caritativas, é o momento de combate ao paganismo, é o momento de buscar nos textos bíblicos e nos textos filosóficos clássicos subsídios para fundamentar aquilo que os católicos, aquilo que a Igreja Romana entendia como espiritualidade. Né? E aí você vai ter figuras como Santo Agostinho, como os primeiros padres da patrística, que são os primeiros padres da Igreja, os primeiros pais da Igreja, que vão se debruçar sobre os textos clássicos filosóficos gregos, do Platão, do Aristóteles, do Plotino, enfim, e vão construir um arcabouço filosófico cristão. Tá? É claro que aí eles vão fazer as adaptações que melhor lhe aprouverem para acabar construindo esse ideal de uma espiritualidade cristã. Tá? E, ao mesmo tempo, também é o momento onde a hierarquia da igreja precisa ficar mais firmada. Então, é o momento onde a eclésia precisa ficar mais definida. Você vai ter que ter a distinção entre a liderança religiosa e o corpo de laicos. Então, entre laicos e clérigos. Tá? Daí você cria a ideia do clero. E, para fechar, também é o momento onde você se vai combater o paganismo, que são os inimigos externos, digamos assim, né? Aqueles que ameaçam a fé católica, também é o momento onde você vai combater aqueles que, dentro do seu próprio corpo, de alguma maneira, põem em perigo a fé cristã. E aí são as perseguições que vão ser movidas contra aqueles que são considerados heréticos. Aqueles que, ao se debruçarem sobre textos bíblicos, ao se debruçarem sobre textos filosóficos variados, acabam chegando a algumas conclusões que não agradam, de alguma maneira, ao corpo da Igreja Romana. Tá? E aí, esses que não estão aliados a esse cristianismo católico romano que está sendo construído, eles acabam sendo lançados no campo da heresia. Então, a partir do momento em que eles se tornam hereges, eles também precisam ser combatidos, eles também precisam ser perseguidos. E as heresias, elas vão começar a ser caracterizadas no início, reverberando, tá? Ao longo de toda a cristandade, ao longo de toda a Idade Média. Então, você vai ter heresias que vão variando, tá? Claro, de acordo com as suas especificidades aí ao longo da Idade Média, tá? Bom, gente, então era isso, tá? Precisar melhor, a minha câmera pifou aqui, porque ela é doida, tem vontade própria, e a ideia hoje era justamente a gente fazer essas leituras, né? A gente conversar sobre que a gente falou lá nos slides, que infelizmente eu não consegui gravar a aula, mas eu queria discutir com vocês, e a gente ter muito claro esse primeiro movimento, né? Que é feito ali da transição da Antiguidade para a Idade Média, para ir definindo mais efetivamente esses três processos de interação cultural: romanismo, germanismo, cristianismo, né? Romanização, germanização, cristianização, como eles acabam sendo, apesar das críticas da sua utilização, a base a partir da qual você vai configurando esse mundo medieval ocidental, tá? Beleza. Perguntas, dúvidas, colocações. Ih, eu acho que ela abriu. Vamos lá. E aí? Alguém quer falar? Tirar alguma dúvida? Professora, é uma dúvida. Eu entendo, sou eu, que o processo de romanização e cristianização, na minha concepção, é a mesma coisa, porque esse cristianismo que vai adentrar a Europa Ocidental é o cristianismo romano. Então, assim, esse período
né? A sociedade romana que ela vai perder importância justamente pelo fim do próprio império, né? Ela já era cristianizada, de certa forma, né? Então, Sim. assim, é uma forma errada de entender a romanização como, né, uma parte do processo de cristianização como uma coisa só, ou a gente tem que separar essas duas formas de ver? São duas coisas diferentes. Apesar da gente, eu acho que seria mais correto que você pensar assim, ó, que a cristianização que vai ser feita é a cristianização romana, mas não que a romanização é necessariamente a cristianização. Por quê? Porque a romanização vai muito além. Está também no aspecto político, institucional, entendeu? Então, por exemplo, o direito romano, ele vai reverberar como base de sustentação jurídica para os códigos de leis que vão ser produzidos pelos povos germânicos, e que não necessariamente tem ligação com o cristianismo, sim, mas não necessariamente nasce com o cristianismo, entendeu? A, a, a romanização implica na utilização por parte desses povos germânicos de vários elementos da cultura romana, como esses elementos jurídicos, como outros elementos que vão acontecendo ali nesse período. Deixa só eu falar aqui um instantinho. Ou vida de síndica, mas vamos lá. Tá acabando. Eu queria acabar com o meu mandato de síndica também, mas não está dando, não. Eu moro numa vila com 5 casas, sabe? Então ninguém quer ser síndico, aí só vai para a professora aqui. Enfim, mas vamos lá. Ai, professora, fala com a gente que os medievalistas mudam tudo para você e você faz um feudo para você. Eu acho ótimo. Querem vir? Podem vir. Eu vou arrumar trabalho de síndica. Eu quero ser o cavaleiro. Eu quero um feudo bem colorido, gente, porque essa coisa de idade média negra triste não me agrada. A gente vai ter que pintar a casa igual em Cuba, cada um com uma cor. Sim, aí vai ficar bem mais divertido. Mas, enfim, o que eu estava dizendo é que a questão dessa romanização é muito mais do que a própria cultura religiosa. A base política mesmo, a base de configuração política dos reinos germânicos, inclusive as suas leis, a própria forma de organização das províncias romanas, que vão acabar servindo como as províncias desses reinos que vão sendo constituídos, isso é uma influência da cultura romana, da cultura política e administrativa romana. O que acontece é que a igreja se apropria da cultura romana para organizar-se como instituição. Então, por exemplo, quando eu estou falando em dioceses, eu estou falando em instâncias territoriais que são geridas por um bispo indicado pela igreja, certo? Mas quem definiu essas dioceses territorialmente? Quando eles foram definir territorialmente as dioceses, eles usaram como referência as províncias romanas. Então, as províncias romanas os romanos já tinham dividido o território em províncias, e o que a igreja fez, a igreja romana fez? Ela utiliza essa divisão anterior para fazer justamente os princípios das dioceses e colocar cada bispo ali como se fosse um governador daquela região, daquela diocese. Então, não são necessariamente sinônimos. Agora, a romanização que vem, a cristianização que vem é romana, isso sim.
Aí, nesse ponto, você, pensando assim, acho que está mais correto. Tá? Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas? Ou mais questões? Tranquilos? Tá, então, assim, para fechar, eu sugiro, para quem gosta de estudar um pouco essa primeira fase da história da igreja aí, sobretudo a questão dos bispos, a importância dos bispos, os conflitos locais entre os bispos e tudo mais, leia os trabalhos do professor Paulo Duarte Silva, tá? Professora Leila Rodrigues da Silva também. Estou falando dos colegas que eu conheço, mas existem trocentos outros que podem estar utilizando. Mas eu tenho acompanhado os trabalhos do Paulo Duarte e eu tenho achado bem interessante, porque todos os orientandos dele também estão seguindo nessa linha, de analisar os discursos dos bispos, e justamente desse período da Alta Idade Média, buscando contradições, buscando aproximações, né, entre esses discursos. O próprio Paulo, a tese de doutorado dele, foi justamente trabalhando sobre a questão do calendário litúrgico, das festas litúrgicas, utilizando como referência de documentação os sermões. Tá? Então, os sermões são materiais, sermões dos bispos, né? São materiais muito interessantes para vocês estudarem a Idade Média, quem tem interesse por essa história eclesiástica. Tá? Fala, Júlio. Professor, eu queria lhe perguntar o seguinte, para além desses documentos religiosos, né, que geralmente são a abundância desse período, como que se poderia fazer essa leitura? É uma pergunta assim, sei lá, mas eu vou fazer. Já que eu estou aproveitando a sua fala de que não existe pergunta besta, né? Exatamente. Eu lembrei que a senhora falou isso, e aí eu me senti motivado para me perguntar isso. Como que a gente poderia fazer a leitura dessa sociedade medieval para além desses documentos religiosos? Porque, no meu ponto de vista, até onde o meu conhecimento está alcançando, esses documentos religiosos, eles fazem uma leitura da sociedade, mas sempre apontando o prisma do dogma, né? Esses documentos dos bispos, dos padres, os concílios, como que a gente consegue fazer uma leitura a partir uma leitura da sociedade sem ser uma leitura religiosa, digamos assim, ou buscando uma outra vertente dentro desse documento religioso? Tem dois elementos aí na sua fala. Primeiro, você pode usar essa documentação dos sermões, por exemplo, ou os concílios, para estudar a sociedade fora do prisma religioso. Você pode pensar como a própria igreja pensa a sociedade, e você pode pensar ali as categorias sociais ou as práticas sociais que estão presentes, né, na documentação, de alguma maneira, e que, a partir delas, você pode identificar. Tá? Outra coisa, você pode utilizar diversos tipos de fontes, por exemplo, legislação. Na legislação, você consegue descobrir muito sobre práticas sociais. Você pode usar crônicas, você pode utilizar iconografia, né, imagens, você pode usar arqueologia. Tá? Então, tem muitas fontes que podem ser utilizadas para você pensar aí a questão das práticas sociais nesse primeiro período. Fala, Guilherme. Sou eu, professora, dentro dessa discussão, eu acho assim, despretensiosamente, mas um meio, assim, eu não quero dizer mais interessante ou melhor, mas eu acredito que o que mais vai atingir esse estudo das sociedades seriam olhar os documentos, os escritos a respeito das cidades e do advento das cidades, seja a transição dos burgos para na verdade, dos burgos, o surgimento dessas cidades e tudo mais, e as relações de comércio.
Porque eu acredito que, assim, pelo que eu já vi e tal, aquela tese do Pirene que a sociedade, as cidades só se desenvolveram pelo comércio, isso daí a gente sabe que hoje em dia já não tem mais, tem essas relações e tudo mais, mas não é especificamente só sobre isso, mas olhar essas, eu acho que seria interessante, é interessante olhar a sociedade pelas cidades, porque é onde os sujeitos se reuniram, onde se organizaram, onde se... Acredito que, assim, dentro dessa discussão, um olhar para a cidade seria bastante interessante, e porque a gente vê que o advento da cidade é algo importante que, querendo ou não, atinge várias camadas sociais. Você pode usar as crônicas de fundação das cidades, você pode usar a arqueologia, você pode usar os relatos dos viajantes, tem muita coisa que você pode usar para entender essa configuração das práticas sociais. Agora, quando o Júlio me perguntou, eu achei que ele estava pensando mais no sentido do período da Alta Idade Média, que é um período, né, que aí você já não teria tanta facilidade para utilizar outros tipos de materiais. Tá? Mas práticas sociais você pode encontrar em diversas documentações, justamente focando naquilo que interessa para você, dentro do documento. Tá? Às vezes até os sermões, e aí é interessante isso, que o Paulo está estudando isso, que justamente dentro desses sermões você pode identificar práticas sociais, você pode identificar práticas econômicas. Tá? Quando o bispo vai lá pregar sobre alguma coisa, sobre uma festa, por exemplo, uma festa religiosa, ele pode acabar te dando indícios de como algumas questões econômicas aconteciam ali, algumas questões sociais também. Por quê? Porque ele vai falar de algo que a comunidade precisa ouvir. Ele vai falar de algo em cima da realidade daquela comunidade. Então, vai haver ali alguma reverberação. Só que é tipo procurar caquinho, né? Procura um caquinho aqui, um caquinho ali, um caquinho acolá. Né? Não tem como a gente ter numa documentação perfeita encontrar tudo isso. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o Fueiro Real. No Fueiro Real, eu encontro tudo isso. Encontro práticas sociais, encontro práticas econômicas, encontro tudo isso. Tá? Sempre a monarquia ordenando, né? Ordenando no sentido de organizando muitas dessas práticas. Então, é realmente bastante possível. Tá? É só saber perguntar. As fontes, elas te dão indicação, mas você tem que saber perguntar. Tá? E também precisa saber em que fontes, né, você pode encontrar mais abundantemente, não mais facilmente, mas mais abundantemente as informações que te interessam. Quem mais queria falar? Mais alguém? Então tá, gente, hora do almoço, né? Vamos lá almoçar. Eu vou só pedir o seguinte: o pessoal que está sendo orientado por mim, faça o favor de mandar um e-mail para esse e-mail aqui, ó. marta.silveira.uerj@gmail.com, tá bom? Mandem um e-mail para cá, porque a gente precisa começar a conversar sobre as orientações. Eu sei que ainda tem um tempo para vocês fazerem o trabalho, mas eu gosto de, logo no início, começar a olhar para ver se o trabalho está andando, né? Se tem possibilidade da gente andar com ele, ou se precisa mexer. A parte teórica e metodológica, geralmente a professora Maria Regina, né, vai dando uma ajuda imensa aí para a gente, organizando, mas a parte do conteúdo eu quero ver se está andando legal, tá? Então, por favor, quem for me orientando, entre em contato através desse e-mail. E o Guilherme, quem é que ficou sem... Não foi o Guilherme que falou que ficou sem o link da aula, não. Foi, Guilherme? Não, foi acho que o Márlio. Ah, tá. Eu vou pedir para o Gerson botar lá no grupo de vocês, tá? No mais, gente, vamos almoçar, né? Vocês ainda têm a tarde inteira para estudar e eu para atuar como síndica aqui no meu pagode. Tá bom? Professora, obrigado. Tchau. Obrigado, senhora. Boa sorte aí nos condomínios. Ó, vou